Olá, Pai do Senhor. O Railton já fez minha apresentação. Sou missionário para Sinaldo e vou estar com vocês hoje, aqui nesta pré-escola. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Para mim é um privilégio, é uma honra ministrar com professores de EBD. E eu tenho absoluta certeza de que Deus irá honrar muito vocês, nessa dedicação de vocês, em participar dessa pré-escola, uma preparação já para a aula do próximo domingo. E será, eu creio que será uma noite muito extraordinária, marcante para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Bom, sem mais delongas, vocês devam estar com as lições de vocês. Vamos abrir a nossa lição de número 3, que tem por tema Davi, o matador de gigantes, de gigante. Eu quero que algum dos irmãos possa ler o texto principal. Leia o texto principal e o resumo da lição. Algum dos irmãos que estão aí pode estar lendo o texto principal e o resumo da lição, para nós já dar início na ministrações. Pode ler. Ah, tá. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão Charles. Tá bom. Então, o nosso assunto é um assunto muito conhecido. É um assunto muito conhecido. Eu sei que vocês já devem muito ter ouvido alguém pregando sobre Davi, sobre esse momento em que ele mata o gigante Golias. Então, é um assunto conhecido, só que nesta lição nós vamos conhecer ele hoje com mais profundidade e com mais calma, porque geralmente a gente ouve em pregação e no contexto da pregação ninguém ensina, geralmente apela mais para o lado emocional e no ensino a gente tem mais tempo, a gente interage e é o momento de tirar dúvidas. Então vamos partir para a nossa introdução. Alguém pode ler a introdução? Pode ser a Sara Braga, pode ser ela, está vendo. Lê a introdução para nós já passar para o primeiro tópico da nossa lição. Pode ler a introdução. Introdução. O desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo, a carne e o espírito de nossas vidas. Para alcançarmos a tão almejada vitória, devemos seguir o exemplo de Davi, resistindo ao inimigo e vencê-lo em Cristo Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, irmã Sara. Já na introdução, a gente já começa a perceber que a comentarista desta lição, ela foca em usar a figura e o contexto daquela luta de Davi com Golias, naquele momento, como uma representatividade das nossas lutas atuais que a gente tem, e esses gigantes se manifestam de várias formas. Então, o Davi ali é uma representatividade de todos nós aqui cristãos. E aquele gigante Golias, ele representa as adversidades, as dificuldades,
os momentos de tribulações, os momentos de provações. Então, a gente tem que olhar para a lição com essa ótica, seguindo essa proposta aqui de, sempre que possível, poder estar fazendo algumas aplicações para as nossas vidas, para esta atualidade, extrair das lições de Davi e Golias, lições e aplicar para o nosso contexto atual. Então, muda-se no nosso contexto algumas coisas, porque o nosso caso não é um gigante, literalmente, um ser humano, mas o que são gigantes são as adversidades. Existem situações em que elas se agigantam para cima da gente e, às vezes, a gente se intimida, fica um pouco acanhado, e com o Davi, nós iremos aprender um grande exemplo de coragem e de fé, de humildade também. Então, o nosso primeiro tópico foca em destacar o ambiente, o contexto em que se deu essa batalha, em que se deu esse momento, e era um contexto difícil, os tempos eram difíceis. O primeiro subtópico diz o seguinte: cercado por todos os lados. Os dias que antecederam a batalha entre Davi e Golias foram marcados por provocações. O exército dos filisteus se reunia diariamente para provocar o exército israelita. Uma forma muito comum de disputa utilizada naqueles dias era os exércitos ficavam frente a frente, enquanto um valente de cada lado se posicionava para uma disputa solo. O vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória, ao perdedor, a humilhação, as baixas humanas e as materiais. Então, o contexto em que se dá esse momento é um momento difícil. Difícil para quem? Não para os filisteus. Difícil para os israelitas. Pois eles estavam vivendo um momento em que o rei Saul já não era mais um rei temente e fiel a Deus, um rei que já não confiava mais no seu Deus. Então, as expectativas dos israelitas em que o rei viesse a confrontar o Golias era a menor possível. O rei estava desmotivado e o rei era o líder lá de Israel. Uma vez que o nosso líder ele está desmotivado, todos os seus liderados acabam também sendo desmotivados. Então, o rei Saul era, hoje, naquele momento, um rei que não trazia expectativas boas. Então, Israel não vivia um momento fácil, porque o seu rei também não está vivendo um momento fácil. Deus já não estava mais com Saul como antes. E, dessa forma, à medida em que o exército inimigo se aproxima, é um ambiente difícil, é um ambiente hostil, é um ambiente de dificuldade, onde já a presença de Deus já não se manifestava na pessoa em que os israelitas mais poderiam contar, que era o seu rei. Ele mesmo já não confiava mais em Deus. Então, era um momento difícil. Já estava difícil sem a presença de Deus atuando na vida de Saul como dantes. E agora, muito mais, quando o exército filisteu chega e desafia o exército israelita, inclusive usando a pessoa do Golias. Então, era um momento de muita dificuldade. Quando a gente olha para a atualidade, para as nossas vidas, não é diferente. Você conhece pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, em que às vezes o ambiente é desfavorável, às vezes você não está tão bem com Deus,
às vezes você já não sente mais a presença de Deus, você já não é mais orientado por Deus, você falhou com Deus de alguma forma e Deus se afastou de você. E aí, de repente, vem uma grande dificuldade, um momento adverso, às vezes é uma doença, às vezes é um problema na família, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes são perdas de amigos, às vezes são calúnias. Então, de várias formas, os tempos e momentos difíceis se manifestam nas nossas vidas. Então, isso não seria diferente com nós agora, isso acontece com a gente, isso acontece com as pessoas. E em momentos como esse, em que o Deus Todo-Poderoso já não está mais atuando nas nossas vidas, nós nos encontramos plenamente vulneráveis. A gente já não sabe mais em quem confiar, a gente já não pensa mais que Deus pode mudar as situações. Porque para os israelitas, eles estavam totalmente perdidos, porque não havia nenhum homem com coragem. O principal estava covardado, que era o rei, e não havia um único soldado. Não havia pelo menos um único soldado capaz de enfrentar Golias, mesmo quando o rei oferece tantas e tantas recompensas que em uma luta qualquer, em uma luta favorável, qualquer um soldado estava na disputa para receber um prêmio daquele. Mas ali é um momento em que não há uma perspectiva de vitória. Ali é um momento em que os israelitas não viam possibilidade de Deus mudar a história deles. Eles tinham esquecido de que Deus peleja por Israel, de que Deus é o Senhor da batalha. Mas, todavia, Deus sempre tem um remanescente, alguém que lembra, alguém que sabe que Deus permanece, o mesmo Deus dos exércitos, aquele que peleja as nossas batalhas. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos estão entendendo? Eu estou fazendo uma aplicação do contexto em que Davi, em que os israelitas se encontram, e fazendo uma aplicação para as nossas vidas, o que isso acontece agora, nossas vidas, como se manifesta. Então, o tempo era difícil, o ambiente era desfavorável, não havia mais uma confiança em Deus como havia no tempo de Moisés, como havia no tempo de Josué. Então, esta geração aqui já não era mais aquela geração do período de Josué, quando eles conquistaram a terra lá de Canaã, já não era mais essa geração. Esse povo tinha se esquecido dos benefícios que Deus tinha feito, das vitórias que Deus tinha lhe dado. Então, essa geração está alheia às coisas que Deus fez. Essa geração do período de Saul era uma geração que tinha abandonado a adoração unicista, ou seja, Deus é o único Deus. Então, essa geração se encontra em um período de idolatria, de pecado contra o Senhor. E automaticamente, Deus não só tinha se afastado do rei, mas também ele tinha se afastado de várias pessoas, automaticamente de todos os israelitas, com algumas exceções, assim como Davi, como Samuel, porque o povo tinha pecado contra o Senhor. E passando para o nosso segundo subtópico, nós temos uma pergunta: quem era Golias? Golias, ele era conhecido como o guerreiro de Gate. Golias tinha uma altura aproximadamente de 3 metros, uma armadura extremamente pesada, um imponente capacete de bronze e uma lança que parecia o eixo de um tear. Era a imagem da força humana desejada pelos mais habilidosos exércitos da época, o símbolo da força que repousa sobre competências humanas. Porém, a Golias saltava algo, o Deus soberano não era com ele. Ou seja, humanamente,
Golias tinha todas as possibilidades de vencer uma batalha contra qualquer um que o tentasse confrontar, que fosse combater contra ele. Primeiro que, hoje, se fosse hoje, o Golias não seria considerado alguém tão grande, uma vez que hoje nós temos pessoas de 2 metros, e nós temos pessoas até um pouco de mais de 2 metros, só que naquele período, os israelitas, as pessoas mais altas, chegavam a 1,5 metro. Então, não é 1,5 metro, 1,50 m, não chegavam a 2 metros. Então, Golias tinha quase o dobro da altura de um soldado daquele. Então, humanamente, era impossível derrotar o Golias. Era uma tarefa praticamente impossível para um homem. E o que eu acho interessante é que é nesses períodos que Deus aparece. Nos períodos em que todas as possibilidades humanas se esgotam. No período em que a gente não vê nenhuma possibilidade humana de vitória. E Deus sempre escolhe esses momentos em que o homem se considera incapazes de vencer uma batalha ou de fazer qualquer uma coisa. Deus aparece. Isso porque Deus é comum, é particularidade dele se gloriar nas coisas pequenas e nas coisas simples. Então, para um soldado ter a estatura de Golias, as armaduras de Golias, toda a sua roupa, as suas armas, aquele escudo, era uma pessoa automaticamente mais preparada para uma batalha. Então, aos olhos dos israelitas, era impossível vencer aquela batalha. Eu quero dizer para você, usando este contexto em que o gigante realmente era gigante, literalmente, tinha todas as possibilidades de vitória, oferecia um perigo gigante para qualquer um soldado, não deixando assim nenhuma chance, nenhuma perspectiva humana de vitória contra ele. Então era um ambiente difícil e desfavorável, porque o inimigo dos israelitas era humanamente alguém totalmente preparado e totalmente poderoso. Israel tinha esquecido de que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Então, para Israel era um momento de muito medo, de muito pânico. E é nesses momentos, Deus sempre aparece. Deus usa coisas humanamente improváveis para fazer coisas extraordinárias. É comum Deus sempre fazer isso. Deus usar coisas improváveis aos homens e fazer coisas extraordinárias para que o seu nome seja glorificado. E para os israelitas, não havia possibilidade nenhuma até aparecer uma pessoa. Nós vamos já chegar nele. Então, Golias oferecia perigo. Golias tinha toda a armadura forte, humanamente falando, porém, lhe faltava uma coisa. Ele não tinha isso, mas tinha uma pessoa que ia combater com ele que tinha. Faltava a presença de Deus. O Deus soberano não estava com Golias. Uma coisa é estarmos preparados, equipados, segundo as forças humanas e não ter a presença de Deus. Outra coisa é ter a presença de Deus. Então, Golias confiava na sua força. E eu pergunto a vocês, quantas pessoas não têm esquecido de Deus e confiado na sua própria força? Ou seja, dizendo, eu fiz isso porque eu me dediquei, porque eu estudei, eu só passei porque eu me esforcei, eu fiz isso porque sou competente, fiz isso porque sou inteligente, eu venci porque eu sou forte. É um momento em que parece o eu. Então, o eu estava na vida do Golias. Para ele, não havia nenhuma possibilidade de ele perder aquela batalha, mas ele não sabia que Israel tinha um Deus que peleja pelas suas batalhas. Então, humanamente, para o Golias, a vitória era garantida. Só que ele não sabia que Deus peleja pelo seu povo. Eu quero dizer para você
que Deus ainda peleja por nós. Eu quero dizer para você que Deus ainda peleja por nós, Ele ainda luta as nossas lutas. Ele ainda está conosco nesse ambiente. Quando a gente pensa que a gente vai perder, que a gente vai cair, que a gente não vai conseguir, Deus aparece. Deus espera as possibilidades humanas se esgotarem. Deus espera todas as esperanças nos homens irem embora para ele aparecer, como restando a única esperança. Então, Deus sempre escolhe esses momentos para que ele seja glorificado e conhecido, não só pelo seu povo, mas também conhecido pelos seus inimigos. Porque Deus, ele não quer ser conhecido pelos crentes. Deus quer ser conhecido também pelos descrentes. Vamos partir para o nosso... Eu estou vendo que o tempo passa muito rápido. Vamos partir para o nosso terceiro subtópico, bênção e maldição. Israel passava por tempos difíceis. O rei já não era mais alguém motivado. O povo já não tinha esperança de outrora. Mas qual o motivo de tudo isso? Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de tal situação repousava nas más escolhas. Saul escolheu não mais obedecer a Deus. Então, meus irmãos, aquilo estava acontecendo porque o Saul fez escolhas erradas. E não só ele, mas o povo de Israel. Todas as escolhas trazem consequências. Escolhas boas, consequências boas e favoráveis. Mas escolhas ruins trazem consequências ruins. Então, as nossas escolhas, elas determinam as consequências que nós teremos. As nossas escolhas determinam os momentos, o ambiente e o contexto em que estaremos. E Saul escolheu errado. Saul tinha escolhido desobedecer a Deus, quando Deus tinha mandado ele matar todo o exército inimigo, tudo. Ele destruir tudo. E Saul ali escolhe poupar o principal, que era um comandante do exército inimigo, o rei do exército inimigo, e escolhe pegar, todos sabem, essa história sabia de todos, pegar animais para oferecer sacrifício. Ali é uma escolha péssima, porque Saul não foi chamado para ser sacerdote, foi chamado para ser rei. Ele tinha que cumprir a sua chamada, e tinha que cumprir a ordem de Deus. E ali ele desobedece Deus, deixando o principal vivo, que era o rei dos inimigos de Israel. E naquele momento, Deus se ira contra Saul. Deus já não o ver mais como rei de Israel, porque ele escolheu desobedecer. E aí nós temos o texto lá de 1 Samuel, que diz que Deus, ele quer mais que obedeçamos do que venhamos sacrificar. Deus ama a obediência. Deus ama que nós venhamos obedecer. Então, por causa da desobediência de Saul, veio punições severas. Era comum na história, e sempre foi, Deus usar exércitos inimigos para alguns propósitos. Primeiro, punir o desobediente. E segundo, revelar-se como o Deus soberano e todo-poderoso. Então, Deus era como usar o exército inimigo para castigar Israel por causa da sua desobediência. E esse aqui era um dos contextos. Mas Deus não só punia, Deus também livrava. Eu quero dizer para você que Deus, ele não só julga, Deus livra. Deus é um Deus de livramento. E o Saul, ele escolheu errado. E veio consequências. As nossas más decisões trazem consequências para nossas vidas. Você que é professor de jovem, que lidar com jovens, os jovens gostam muito de tomar várias atitudes,
de fazer várias escolhas. Seria muito importante que você aproveitasse esse momento, o contexto dessa aula, e explicar a importância deles escolherem bem, deles pensarem bem no que vão escolher para que eles não façam escolhas erradas, escolhas que venham desagradar a Deus. Que Deus possa ser a pessoa base para que nós venhamos primeiro pensar nele, o que isso pode gerar entre nosso relacionamento com Deus antes de tomar uma decisão, antes de escolher alguma coisa. Então, seria bom que você, quando estiver nesse ponto, você faça uma aplicação orientando o seu aluno a pensar sempre antes de tomar uma decisão e analisar ver se as suas escolhas e as suas decisões não irão contrariar a vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser contrariada por causa das nossas escolhas. Existem muitos momentos em que nós somos confrontados a escolher aquilo que nos fará bem, aquilo que satisfaz nosso coração, e a escolher obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, a gente perde. A gente perde em satisfazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então, é algo que vale a pena, porque as consequências são boas. As bênçãos espirituais de Deus permanecem sobre as nossas vidas. Do contrário, ao desobedecermos, nós somos privados de tais bênçãos, nós somos privados do bom e grande relacionamento que temos com Deus. Então, vamos partir para... O tempo é curto, segundo tópico. Eu quero que alguém leia o segundo tópico para nós interagirmos. O nosso segundo ponto. Quem pode ler? Vou selecionar alguém. Amanda, leia para a gente o nosso segundo ponto da lição. Segundo ponto, revela alguém que sabia em quem confiar. E aí nós temos o primeiro subponto. Davi não aceita o insulto. Ao olharmos para o segundo ponto, nós olhamos com uma perspectiva que é mostrar a confiança em Deus. E esse alguém que confia, que sabia em quem confiava era o Davi. Aqui o Davi aparece. Todos conhecem a história de Davi, homem segundo o coração de Deus, homem temente a Deus, ungido para ser rei de Israel. E o Davi era alguém que já tinha tido experiências com Deus. O Davi fica totalmente ofendido com o insulto de Golias. Ele ficava ofendido porque Golias estava insultando a Deus. O Davi se manifesta como alguém que tem amor e respeito a Deus. E à medida que ele ouve aquilo, ele toma posição como alguém que escolhe defender as causas do reino de Deus. Então, o Davi sabia em quem confiar, por quê? Houve dois momentos na vida do Davi. Quando ele estava apacentando as ovelhas, estava no campo, pastoreando as ovelhas, houve um momento em que um urso tentou arrebatar as ovelhas dele, e houve um momento em que um leão apareceu. Então, o Davi foi confrontado com essas duas situações. O Davi ali, pelo poder de Deus, ele conseguiu matar o urso, e o leão, ele conseguiu vencer e livrar as ovelhas, porque estavam sob seus cuidados. Então, ali o Davi tem experiências. Foi um momento de provação, e levando em consideração que o Davi era homem, ele não estaria isento de ter um certo medo, haver um urso e um leão, mas isso não poderia o impedir de confiar em Deus. E ali o Davi, ele argumenta dizendo que ele derrotou tanto o urso como o leão. Deus o entregou nas suas mãos, porque Deus estava com ele. Ele confiava em Deus, mas isso por quê? Porque ele já tinha vivido um momento de provação. E com isso eu quero dizer para você que algumas lutas, alguns momentos que vivemos, ou que ainda iremos viver,
servirá para situações adversas lá na frente, para nós aprendermos a confiar mais em Deus. O Davi confiava que Deus iria entregar o gigante nas suas mãos, assim como ele entregou aquele leão e aquele urso. Então, nunca reclame dos momentos difíceis que você passou, das adversidades que você passou, das tribulações que você passou, porque elas serviram e servirão como exemplo, como motivo de você confiar em Deus quando você enfrentar problemas maiores. As lutas que enfrentamos agora servirão como lições para as lutas que iremos enfrentar futuramente. E isso reflete na vida do Davi, porque quando chega um momento em que todos estão acovardados, todos estão com medo, ele se apresenta como alguém que confiava em Deus, sabia em quem ele estava confiando. Então, ele não aceita o insulto do gigante Golias, porque ele é alguém que tem amor pelas coisas de Deus. Ele é alguém que tem zelo pelas coisas de Deus. E aquele gigante zombava não só de Israel, mas zombava do Deus de Israel. O Davi fica intrigado e o Davi se encoraja e faz perguntas. O que dariam àquele quem vencesse e matasse o gigante? E ali tem toda uma oferenda do rei, dá a sua filha como esposa, vários e vários outros benefícios. Só que nós não podemos olhar para esse caso e dizer que a razão pela qual Davi se dispôs a lutar com Golias foi por causa das oferendas do rei, dos benefícios do rei. Não era essa a razão, não era isso. Mas o Davi faz uma pergunta, ele pergunta isso, e vendo essas oferendas, eu imagino que ele via o tamanho da covardia e do medo das pessoas. Porque nenhum dos soldados, nem os seus irmãos, se dispuseram a lutar contra Golias. E ali ele chega, levam ele diante ao rei Saul, e ele se manifesta como alguém que quer lutar, e ali o Saul manifesta uma atitude que algumas pessoas acabam tomando em relação à nossa coragem, à nossa disposição de servir. Quando Davi aparece diante de Saul e se mostra como candidato para lutar contra o Golias, o Saul usa da sua autoridade para desmotivar Davi. Talvez você esteja lembrando agora das vezes em que você se dispôs para servir o Senhor na obra, para fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, e alguém de autoridade, às vezes um obreiro, às vezes um diácono, às vezes uma dirigente de federação, uma regente vocal, ou até o próprio pastor da igreja, disse, não, tu não vai conseguir, isso não vai dar certo, tu não dá conta, tu é novo, tu é inexperiente, e você não vai conseguir, para desmotivar você. Então, o Saul já não confiava mais em Deus como antes. Tinha esquecido do Deus de Israel. E ali ele tenta desmotivar alguém que está totalmente vocacionado, totalmente motivado por Deus. E olhando para a história de Davi, ela se repete nas nossas vidas. Porque ainda hoje tem pessoas que tentam nos desmotivar, nos desvocacionar do reino de Deus. E não pense que o Davi, ali, ele se acovardou, ele ficou com medo. Ali ele argumentou, ele usou as experiências que ele teve, matou um osso, matou um leão, e aí ele demonstra a sua autoconfiança em Deus, que assim Deus faria com aquele filisteu e entregaria nas suas mãos. O Davi aparece como alguém que confia em Deus. Muitas das vezes nós acabamos esquecendo de confiar em Deus, deixando de confiar nele. A gente está preocupado muitas das vezes com os recursos humanos. Por exemplo, enquanto você tem um transporte, você tem um carro, um transporte, você vai na chuva para o culto, você vai. E se você tem uma moto, a congregação fica mais ou menos a
vamos dizer que 300 metros, você vai tranquilo, mas quando faltam os recursos humanos, você esquece de confiar em Deus e saber que Deus é dono de tudo e de todos. Então, o Davi, mesmo tendo ali uma contra-argumentação do rei, isso não desmotivou, porque ele sabia em quem confiava. E quer dizer para você nesta noite, nós temos que ter certeza e convicção em quem nós estamos confiando. Quando você tem convicção e certeza do Deus que você confia, ninguém é capaz de desmotivar você. Ninguém é capaz de desmotivar um vocacionado. Ninguém é capaz de desmotivar alguém que tem o Espírito de Deus e a presença de Deus na sua vida. Ninguém é capaz de desmotivar alguém que confia em Deus. Então, o rei acaba sendo convencido pelo Davi, mas ali o rei revela a sua falta de confiança mais uma vez. O rei oferece a sua armadura para o Davi, manda ele vestir, oferecendo os recursos humanos. Mas aquela batalha não era de homens, aquela batalha era de Deus, e por isso ela não contava com recursos humanos. Eu quero dizer para você que existem batalhas nas nossas vidas que são unicamente de Deus. E a gente não deve contar com os nossos recursos humanos, com a nossa inteligência, a nossa capacidade. É Deus quem resolve. Na simplicidade, nas formas mais desacreditadas, mas Deus faz, para que ele seja glorificado. Então, as armaduras não dá certo com Davi, o rei já não confiava mais em Deus, o rei já não tinha mais aquela comunhão com Deus, o rei refletia o caráter de algumas pessoas que nós conhecemos e que existe no meio cristão, pessoas que eles até fazem alguma coisa, mas desde que os recursos humanos estejam disponíveis. Eu quero dizer para vocês que a confiança em homens, a confiança que temos em homens, a nossa total confiança nos homens, é uma confiança dependente dos recursos humanos, dependente dos momentos humanos, dependente das circunstâncias favoráveis, dependente do ambiente favorável, dos recursos favoráveis. A confiança no homem depende das coisas favoráveis que os homens podem oferecer. E quando nós temos toda a nossa confiança nos homens, ela é dependente de coisas favoráveis, quando o ambiente se reverte e é desfavorável, o contexto é desfavorável, as armas são desfavoráveis, as motivações são desfavoráveis. Quando isso acontece, toda confiança dos homens é convertida ao grande e terrível medo. Por isso, os israelitas e o próprio Saul estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Porque não confiavam mais em Deus. Confiavam nos recursos humanos. E diante de Golias, todos os recursos humanos iriam falhar. E por isso eles estavam com medo. Mas o Davi não. Nem por um momento. O Davi teve medo, porque a sua confiança não estava nas armaduras do rei. A sua confiança não estava na espada, não estava no escudo. A sua confiança estava no nome. Em um nome. E não era o nome de Saul. Era o nome de Deus. A sua confiança estava no nome de Deus. Então, nós temos que aprender mais a confiar em Deus. A nossa total confiança, eu não estou dizendo que você não deve confiar em pessoas, claro que deve. Mas a nossa total e absoluta confiança tem e deve ser em Deus. Então, Davi, cheio de coragem, cheio do Espírito de Deus, vai diante do gigante, pronto para a batalha. Mas antes disso, eu vejo algo muito importante, é que quando o Saul oferece a armadura para o Davi, as armaduras não dão certo em Davi, não dão certo em Davi. Ele não consegue nem sequer se mover. Ele era jovem.
Ele ainda era pequeno, era um menino, mas essas armaduras ainda iam servir quando ele fosse o rei de Israel. Futuramente, na sua fase adulta, iriam servir. Então, aqui nós temos que aprender a lidar com o tempo. Nós temos que aprender que existem coisas que só serão úteis no tempo oportuno. Aquelas armaduras não eram úteis naquele momento. O Davi tinha que lutar com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele sabia. Ele sabia manusear uma funda. Então, Deus nos usa com aquilo que temos. Não adianta tentar inventar, não adianta tentar inovar, não adianta pular as etapas e querer agir como um adulto e querer agir como um experiente. Não adianta se nós não somos ainda, se o tempo ainda não chegou. Existe tempo para tudo, já disse Salomão. Então, naquele tempo, naquele momento, aquela armadura iria atrapalhar o Davi, certamente ele perderia aquela batalha, se ele fosse usar aquela armadura. Então, eu quero dizer para você que você já pode até usar isso na sua ministração. Pular etapas, queimar etapas, ser imediatista, querer fazer coisas que não é ainda para o nosso tempo, vai nos trazer prejuízo, vai nos trazer problema e pode culminar até em nosso fracasso. Nós temos que aprender a viver o tempo de Deus. Existem coisas que não é para agora. Existem coisas que não dá para usar agora. Se usar, estraga. Se usar, vai nos dar problema. Que só serão úteis no tempo oportuno. Então, aquela armadura seria útil, com certeza foi, no tempo em que ele reina sobre Israel, mas naquele momento não servia. Eu vou ver aqui o horário, já está se avançando. Já são 10h18, nós temos pouco tempo. Nós iremos passar já para eu poderia falar muito, mas o nosso tempo é curto, tinha muita coisa para falar para os irmãos. Vamos partir para o nosso terceiro ponto. O jovem cristão e sua luta contra o mundo. O nosso terceiro ponto agora já é um ponto apontando para o nosso contexto agora, para a era moderna, para o nosso momento. E o jovem cristão tem uma luta contra o mundo. Nós temos grandes inimigos e o mundo é um deles. A carne, o diabo e o mundo. Então, o mundo se enquadra como um dos nossos grandes inimigos, o sistema mudando. E no mundo agora nós temos alguns gigantes. A comentaria dessa lição destaca ali o relativismo moral e religioso. Talvez os irmãos já devam ter ouvido, talvez estudar sobre o assunto, sobre o relativismo, como as pessoas têm tentado usar o relativismo para se justificar, viver a sua vida como quer. Mas, porque a ideia do relativismo é que é proibido proibir, aquilo que é verdade para mim não pode ser verdade para você, a Bíblia é verdade para mim, mas isso é relativo, pode ser verdade para você, mas não é para mim. Então, o relativismo é um grande problema. E eu digo isso por quê? Porque a ideia do relativismo torna impossível se viver socialmente, por exemplo. Seria impossível viver socialmente em sociedade, seria impossível ter amigo, porque aquilo que é verdade para mim não é verdade para você. Nós jamais teremos amigo. Então, socialmente seria impossível concordar, seria impossível ter numa empresa vários sócios, vários empresários. Então, seria impossível. Esse é um dos primeiros problemas. O outro problema do relativismo é que o trânsito seria uma catástrofe, porque imagine, vamos pensar por aqui, usando este exemplo, no trânsito, você tem aquelas placas lá de pare, tem a sinalização de siga, atenção, pare, mas se nós formos pela ideia relativista, na hora que o sinal fechar, algumas pessoas irão parar, mas se para mim aquilo não é verdade, eu atravesso.
Então, lá acontecem as grandes catástrofes, acontece acidente. E seria um problema socialmente, seria um problema para o trânsito e seria um problema para o mundo religioso. Porque aquilo que, dentro do nosso contexto, nós relativizamos algumas coisas que a Bíblia fala que é verdade para mim, pode não ser para você. Então, e o relativismo, ele é uma farsa, ele não é real, porque ele se autodestrói. Pois se não existe uma verdade, porque o relativismo, ele nega uma verdade absoluta, para eles não existe uma verdade absoluta. Tudo bem, se não existe uma verdade absoluta, o próprio relativismo não existe. Porque alguém que diz para você que algo é relativo e que não é verdade, ele está automaticamente pressupondo que você vai acreditar que o que ele está dizendo é verdade. Então, o relativismo, ele se autodestrói. Nós devemos combatê-lo, nós não devemos aderi-lo em nosso meio. Existem verdades absolutas e negociáveis. O que a Bíblia afirma dizendo como sendo pecado é pecado. O que a Bíblia diz que é verdade é verdade. O pecado ainda é pecado. O que a Bíblia proíbe ainda vale como proibição. O que a Bíblia nos recomenda e nos orienta ainda é verdade. Então, existem verdades absolutas. Inclusive, a própria Bíblia é uma verdade totalmente absoluta. Ela é ratificada por Jesus. Se você olhar para o texto de João 17, João 17, verso de número 17, Jesus está orando, fazendo uma oração, falando com o Pai, e ali ele diz para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está ali afirmando que a palavra de Deus é a verdade. E no capítulo 14 desse mesmo evangelho, no verso de número 6, está na lição essa referência, Jesus se apresenta como essa verdade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no nosso contexto, nós temos muitos gigantes. Nós temos o relativismo, nós temos vários outros, nós temos os perigos do mundo virtual, que está aqui na nossa lição. Antigamente, a internet, as redes sociais, elas eram restritas unicamente a empresários, a pessoas que trabalhavam, mas hoje a internet, o mundo virtual, ele faz parte da vida em sociedade, ele faz parte da vida das pessoas. Hoje, torna-se uma tarefa difícil. Viver é possível? É, mas hoje torna-se uma tarefa muito difícil viver sem o mundo virtual, viver de forma social. Então, hoje, o mundo virtual, a tecnologia, ela faz parte da vida de todas as pessoas. Inclusive, crianças têm acesso muito cedo a celulares, a Instagram, WhatsApp, e a Kawaii, TikTok, várias fontes de informações. E o grande perigo é que na internet, nessas redes de informações, nós temos várias informações. Nós temos informações boas, mas nós temos muitas informações ruins. Nós temos muitas informações ruins. E, lamentavelmente, as pessoas acabam perdendo tempo com as informações ruins, com aquilo que não edifica, com aquilo que não glorifica a Deus na internet, sendo que ela tem vários recursos bons. E na internet as pessoas aprendem coisas muito cedo. Na internet elas aprendem a enganar de muitas formas, elas aprendem a prostituir, elas aprendem tantos e tantos absurdos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Só que na internet a gente aprende coisa muito boa, inclusive nós estamos usando aqui um recurso muito bom, que é uma aula pelo Google Meet, e aqui a gente consegue sintonizar várias pessoas ao mesmo tempo.
Então, nós estamos usando para o bem, mas não é sempre assim que funciona. Quantas pessoas que entram no mundo virtual sem orientações acabam se envolvendo com informações erradas, e assim, a forma como a gente aprende, a gente vive, a gente crê. Se você aprende errado, você vai crer errado, você vai viver errado, e aí lá está as dificuldades, a grande catástrofe. E para encerrarmos, nós temos a banalização da sexualidade, que é o nosso terceiro subponto do terceiro ponto, a banalização da sexualidade. A sexualidade, ela faz parte da natureza humana. A gente não deve ver o sexo como algo pecaminoso, como algo danoso, pois ele faz parte da natureza humana. Foi Deus que instituiu. Em Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 28, Deus ali ordena e diz para Adão e Eva, e enchei e povoai a terra. Deus cria os seres humanos com sexo opostos. É Deus quem dá o desejo pelo sexo na vida das pessoas. Antes do pecado, ele estava totalmente restrito à esfera do casamento, ali, com um propósito. O propósito era povoar a terra, multiplicar. Esse era o propósito. Só que quando o ser humano peca, ali, todas as partes da sua vida, todo o seu conhecimento, tudo que envolve a sua vida foi corrompido, inclusive o sexo. E hoje, na nossa atualidade, nós temos um grande problema, que é a sexualidade precoce. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes não têm entrado por esse caminho? Quantos jovens da nossa igreja, os nossos jovens, estão se afastando, estão se desviando do caminho do Senhor, porque têm precocemente se envolvido no sexo fora da esfera do casamento, pois Deus estabeleceu um padrão, um meio pelo qual a pessoa deva se relacionar assim, que é casados. Casados estarão regulamentados diante de Deus. E é triste isso, eu falo isso com muito temor no meu coração e muita tristeza, uma vez que eu lido muito com pessoas e a gente vê meninas de 13 anos, os homens também, já precocemente se envolvendo nisso e comprometendo o seu futuro. Então, o mundo virtual, ele acaba contribuindo para isso, para o conhecimento precoce da sexualidade. Algumas pessoas fazem isso porque na internet tem alguém que faz, e ele acaba se inspirando naquelas pessoas. Então, nós temos esse problema, o problema no mundo virtual, por não saber administrar bem o mundo virtual, não saber administrar bem as nossas entradas nas redes sociais, a gente pode acabar comprometendo a nossa santidade, inclusive até a nossa própria salvação. Então, nós temos esses problemas, os nossos jovens têm esse problema, lamentavelmente, às vezes vão para o culto, não presta atenção, tá com o celular, tira a atenção do culto, e às vezes passa 24 horas com o celular, acorda com o celular na mão, para você ver como as pessoas estão familiarizadas com o mundo virtual, o que há uns anos atrás não era uma realidade, mas hoje é. Então, nós devemos usar isso para o bem, estimule os seus jovens recomende eles assistirem pregações, recomende eles seguirem pessoas que estão postando conteúdos bíblicos, conteúdos seguros. Você pode estar fazendo isso nessa aula, orientando a usar para a glória de Deus. A gente deve saber administrar tudo nas nossas vidas para a glória de Deus. A internet, o mundo virtual, as nossas escolhas têm que cooperar para a glória de Deus. A gente tem que julgar e ver se vai glorificar Deus. Se for glorificar Deus, pois faça. E faça com muita
alegria. Então, meus irmãos, nós vamos concluir. O nosso tempo é curto, tinha muita coisa para falar. Eu espero ter sido útil nesse pouco de tempo que tivemos. Eu espero que os irmãos tenham compreendido e que os irmãos possam usar o aprendizado dessa ministração na aula de vocês, no domingo, e Deus será glorificado na vida de vocês, na vida dos alunos, tá bom? A gente encerra aqui. Eu vou estar passando para o Railton Reis, para ele estar fazendo as considerações finais. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Foi um prazer, foi uma honra.